Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Oi, crianças do terceiro ano, tudo bem? Tranquilos? Fortes? Firmes para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Nossa, mais uma aula bem legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar, certo? E para isso, como sempre, nós vamos iniciar a nossa aula pelo objetivo, ou seja, nós temos que ver onde nós vamos alcançar com a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer a ideia de equivalência entre duas sentenças figurais que expressem o mesmo resultado. Faz parte do eixo álgebra. Nossa, professora, mas quanta palavra diferente, equivalência, figurais, mas tudo isso nós vamos ver na prática. Vocês vão ver que é super fácil. Para isso, já vão observando a balancinha aqui que nós temos, o que está acontecendo com ela. Essa observação vai ser muito importante no decorrer da nossa aula, certo? Porque aqui nós já temos uma ideia de equivalência. Muito bem? Então, vamos lá. Para isso agora, nós temos que ver aqui o que é, né? Então, vejam lá. Mais um desafio. Vejam, compro objeto de medida, velho ou novo, não importa. Basta que passe pela porta e me ajude na difícil tarefa de pesar a Zefa. Vejam ali que a Zefa, pelo jeito, é um animalzinho de estimação ali, né, da nossa coleguinha. Mas veja, ela está fazendo uma proposta para a gente, né? A gente tem que descobrir ali o que objeto é esse de medida, que pode ser velho, pode ser novo, não importa. O importante é que ele ajude na difícil tarefa de pesar a Zefa. Que instrumento de medida, crianças, que nós utilizamos para pesar, né? Que podemos ali ver o peso dos animais, das pessoas, enfim, dos objetos. O que a gente usa? Já pensaram? Quem disse que é balança? Está correto, parabéns, né? Então, ali no caso, a nossa coleguinha, ela precisa de uma balança, né? Porque ela está vendo que o animal está bem pesado e ela está curiosa em saber qual é o peso da nossa coleguinha ali, né? Da amiguinha dela ali, né? Do animalzinho de estimação. Então, nós já ajudamos aí na resposta, que é a balança. Muito bem. E para isso, agora eu preciso que vocês, já que nós falamos em balança, observem bem essa balança, tá? Vejam o que está acontecendo, em que momento que ela está equilibrada, em que momento que ela está desequilibrada, o que acontece que faz com que ela se movimente. Vamos lá observar um pouquinho aí. Vocês podem ir falando aí, vendo o que está acontecendo com essa balança, certo? Muito bem. Já observaram? Já perceberam? Então, vamos lá? Vamos pensar juntos? Então, vejam lá. Essa balança, vejam que ela tem ali bolinhas, né? Ela tem 4 bolinhas num pratinho e 4 no outro. Só que à medida que ela se movimenta, uma bolinha cai, ela se desequilibra, a outra cai, ela se equilibra e assim ela vai até zerar a balança e depois volta novamente. Então, se nós observarmos essa balança, que conclusões que nós podemos tirar dessa imagem? Vejam lá, primeiramente, cada prato possui 4 bolinhas com pesos iguais. Então, cada bolinha tem exatamente o mesmo peso, né? Como nós temos ali 2 pratos, cada uma tem 4 bolinhas, fazendo um total de 8 bolinhas nessa balança, se nós somarmos. Muito bem. O que mais que nós podemos observar? Que quando a quantidade de bolinhas é a mesma em cada prato, a balança fica equilibrada. Observem lá, ó, né? Então, quando tem 4 e 4, quando tem 3 e 3, quando tem 2 e 2, 1 e 1, ou quando não tem nenhuma bolinha, a balança fica exatamente equilibrada, ou seja, ela fica, né, retinha ali. Podem observar. O que mais que nós podemos observar? À medida que um dos pratos perde uma bolinha, o prato que fica com o maior número pesa mais e a balança se desequilibra, né? Então, tinha 4 e 4, caiu 1, ficou 4 e 3, então, aonde tinha 4 ficou mais pesado. Então, observem lá que ela vai
se desequilibrando, ou seja, ela fica tortinha, né? O prato que tem mais bolinhas pesa mais e o que tem menos, ele fica mais alto um pouquinho. Então, é bem fácil de observar ali, né, na balança. E o que mais que nós também podemos observar? Podemos tirar uma conclusão aí, né? Que nesse caso, para mantermos a balança equilibrada, teremos sempre que manter quantidades iguais de bolinhas em cada prato, certo? Então, quando nós falamos em equilíbrio, vejam lá que a balança fica retinha, né? Ali já acontece um fato que nós chamamos de equivalência ou igualdade. Então, crianças, quando as balanças estão equilibradas, a gente diz que há uma equivalência. Vejam que é uma palavra grande, né? Uma palavra diferente, mas que vocês já podem perceber aí o significado dela observando a balança quando ela se movimenta. Então, vamos ler de novo a conclusão? Nesse caso, para mantermos a balança equilibrada, teremos sempre que manter quantidades iguais de bolinhas em cada prato. A esse fato nós chamamos de equivalência ou igualdade. Por que igualdade? Porque estão iguais as quantidades, certo? Então ali há uma equivalência, ou seja, os pesos são equivalentes, eles têm praticamente o mesmo peso, então por isso que equilibra a balança. Deu para perceber? Legal, né? Então, dessa forma, também observem esse moço ali, né? Ele é um equilibrista. Vejam que ele está caminhando numa corda. Para que ele não caia, o que ele fez? Ele colocou uma barra na sua cabeça, né? Ali, e colocou pesos de cada lado. Observem que os pesos, eles têm formatos diferentes, certo? Eles não são completamente iguais, mas é a forma que ele encontrou para ele poder se equilibrar ali onde ele está ali, né, no fio ali, onde ele está se caminhando. Então, vejam que interessante, né? Ali, agora ele está parado, veja que ele não caiu, por quê? Porque os pesos são equivalentes, então mantém ele equilibrado. Se um peso fosse um pouco maior, o que ia acontecer? Se desequilibrasse, ele iria cair, né? Mas não, como está equilibrado, ajuda ele a se equilibrar. Então, dessa forma, criança, nós também podemos chegar à seguinte conclusão, que, vejam, que os pesos ali, eles não são iguais, mas eles são equivalentes. Então, não há necessidade que eles sejam exatamente iguais como as bolinhas lá da balança que nós vimos agora há pouco, né? Então, existem também, pode ser também, mas eles podem também ser diferentes desde que sejam equivalentes, ou seja, eles consigam manter o equilíbrio ali, tá? E assim, nós entendemos que equivalência é uma relação de igualdade entre grandezas que possuem o mesmo valor. Então, vejam lá, são iguais, né? Eles são iguais, mas eles podem ter formas diferentes, né? Mas desde que eles possuam o mesmo valor, certo? E dessa forma, então, a gente tem aí mais uma definição bem importante da equivalência, ou seja, né, a relação de igualdade entre grandezas que possuem o mesmo valor. Agora que estamos estudando sobre equivalência, vamos fazer na prática o que nós estudamos? Para isso, eu vou contar com a ajuda de uma professora, né? Ela está estreando aqui no terceiro ano, a professora Lana. Professora Lana, seja bem nossa aula, né? E a professora Lana trouxe aqui um material bem legal, né? Seja bem-vinda, professora Lana. Olá, tudo bem? professora Célia, tudo bem? Tudo bem. E você, Olá, como que está? Crianças, tudo bem? Professora Lana, o que você trouxe para nós aqui de diferente? Pode explicar para nós? Nós trouxemos uma balança. Sim, mas uma balança bem simples, né? Esse objeto aqui eu conheço, tem lá em casa. Sim, com cabide e pratinho, que daí as crianças podem fazer em casa. Sim, e para que vocês possam fazer em casa, crianças, olha aqui, ó. Nós temos aqui uma balança de cabide. E para montá-la, você vai precisar de, olha lá, um cabide, né? Um cabide do jeito que você tiver em casa. Você vai precisar de tesoura. Por quê? Porque você vai precisar, né? Ali, utilizá-la, cortando um barbante. Pode
ser um barbante, mas pode ser um fio, um outro fio qualquer desse que ele seja resistente e aguente, né? Possa ali aguentar ali os pratinhos. Você pode fazer também, crianças, de garrafa PET, né? Desde que você corte ela ali no meio e faça os potinhos, né? Ou também copinhos ou qualquer outro potinho que seja plástico, né? O importante é que eles sejam iguais, né? Eles sejam iguais, equivalentes, certo? E dessa forma, então, nós temos aqui a nossa balança de cabide. Agora, nós temos que ver se ela funciona, né, professora Alana? Isso mesmo. Vamos lá, então? Vamos. Nós temos alguns objetos aqui. Vamos começar aqui com esse aqui, ó. Ó, objetos, crianças, que vocês têm em casa. Ó, material muito simples, né, para fazermos a nossa experiência. Vamos lá, então. Então, a professora Alana vai segurar e eu vou colocar aqui, ó, esse cubo mágico num dos pratinhos. Vejam que, professora Alana, eu acho que ele vai pesar bastante aí no pratinho. Será que não? Ver, então. Vamos colocar aqui. Vamos colocar, vamos ver o que acontece. Olha aí, crianças, o que vocês perceberam? A balança se equilibrou ou desequilibrou? Ela se desequilibrou. Por quê? Porque numa eu tenho um peso e na outra eu não tenho nada. Mas agora, para que a gente possa tentar fazer ali o equilíbrio, a equivalência, nós vamos colocar algumas, ó, bolinhas que vocês têm em casa aí, bolinha de gude, né? Bem joinha, certo? Então vamos lá. Vamos colocar uma bolinha para ver se equilibra. Ai, professora Alana, será que vai equilibrar? Ih, ainda não. Não? E agora? Duas Ainda bolinhas. 3, Agora tá quase. 4, 5 e 6. Olha, eu acho que agora ela deu uma equilibrada, né? Nossa, olha aí. Será que então a gente pode dizer, professora Alana, que houve uma equivalência? Sim, houve uma equivalência. Elas Mas- estão equilibradas. Sim, mas vejam que os materiais, se eles são iguais ou diferentes. Eles são diferentes. Viram, crianças, como a equivalência, ela não precisa ser necessariamente os mesmos objetos, né? Não precisa ser bolinha aqui e bolinha aqui. Pode ser objetos diferentes, desde que possa haver o equilíbrio. E olha aqui, ó, dessa forma nós conseguimos aqui estabelecer uma relação de igualdade, de equivalência entre os nossos pratinhos aqui. Viu, professora Alana, que legal? Quer Muito fazer experiência bem. também, professora Alana? Sim, Ah, professora mas Alana. então vamos colocar sentar. aqui. Vamos ver se dá certo também com você. Nossa, gostei muito dessa atividade. E vocês viram como é fácil? Então agora eu seguro a professora Alana e você, Eu vou tentar, então, isso. vou colocar primeiro essa caneta. Ah, olha aí. Vamos usar objetos diferentes agora. Esse pincel atômico, vamos ver. Olhem, observem lá que já desequilibrou. Por quê? Porque o pincel ocupa um pratinho e o outro pratinho está sem nada. Agora eu vou tentar colocando uma canetinha. Vamos ver. Não fez Será? muita diferença, ainda está Ainda desequilibrada. não. Então vamos colocar mais um. Sim. Agora 2 canetinhas. Opa, já senti que mexeu um pouquinho. Então vamos tentar 3. 3 canetas. É, já deu, já tá mais ou menos, eu acho que. Mas ainda não. Mas ainda não, né, prof? Então com 4. Com 4. Também acho que não. Agora tá quase. Tá quase. Vejam que está 5 quase. canetinhas. 5 canetinhas. Acho que, será que mais uma? 6. Vamos sentar? 6 canetinhas. Olha aí, a nossa balança equilibrou, professora. Então, isso significa que um pincel atômico, ele equivale aqui, no caso, a 6 canetinhas de escrita fina, menores. Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu estabelecer uma equivalência, ou seja, uma igualdade aqui na nossa balança. E veja que ela não está torta, né? Isso mesmo, ela está equilibrada. Viram que fácil, crianças? E aí, vocês podem fazer em casa também, né? Vocês podem até, se quiserem, pendurar o cabide lá na porta, no trinco da porta, e vocês vão colocando os objetos e vão vendo, né? Se há equivalência ou não. Se a balança ficar equilibrada, significa que houve equivalência, ou seja, igualdade dos pesos. Se ela ficar tortinha, é sinal que não houve a equivalência. Então, vocês têm que ir colocando objetos ali até ver.
E dessa forma vocês vão perceber que se os objetos são equivalentes ou não. Certo? Legal, né? Bacana? Espero que vocês façam em casa e mandem fotos para nós aí pra gente ver se vocês conseguiram fazer e se deu certo, porque é bem simples. Empresta o cabide da mamãe e acha os pratinhos, o barbante, corta como tem ali, né, na tela e vamos então fazer aí a nossa experiência da equivalência, certo? Muito obrigada, professora. Então, De nada, tá? professora Célia. Se você quiser levar a nossa balança, né? Muito obrigada pela sua participação. Tchau, até e a espero, próxima. né, que volte mais vezes aí para que a gente Com possa certeza. fazer. Tá bom? Tchau, tchau. Então, crianças, vocês viram como é fácil? Como dá certo? Então, a gente pode aprender brincando, uma experiência maravilhosa que vocês podem fazer aí, certo? E para isso, então, né, nós temos aqui uma atividade para vocês, né? Essa atividade, crianças, vocês receberam em casa, né? Vocês receberam da escola. Então, peguem ela aí e vamos fazer juntos essa atividade aqui, certo? Então, vejam lá. Veja o quadro de figuras. Então, veja, complete o elemento que falta para manter a equivalência. Esses elementos aqui, essas figuras aqui, crianças, vocês já conhecem, porque nós já tivemos uma aula sobre elas. Lembram? Dos prismas, das pirâmides, né? Das figuras geométricas, tá? Então, são figuras já conhecidas de vocês, certo? Então, vejam lá. Nós temos um quadro ali que tem algumas figuras, certo? Ele está em destaque. E embaixo, nós temos ali balanças que possuem, né, alguns objetos, só que alguns estão faltando. Então, para que eu possa manter ali a equivalência, como é que nós vamos fazer ali? Vejam que aqui nós vamos trabalhar com objetos iguais, certo? Os objetos iguais ali. Então, vejam lá. Na primeira balança ali, eu tenho um cubo e depois eu tenho uma pirâmide. Se eu for fazer uma relação de igualdade, veja o sinal de igual ali, tá? O que está faltando na segunda balança? Vejam que eu tenho o cubo amarelinho, tá? O que eu vou precisar ali então? Qual objeto que está faltando? Qual figura que está faltando? A pirâmide de base quadrada, certo? Aí sim, então vejam que aqui nesse caso eu tenho ali os elementos que se repetem, certo? Muito bem. Agora vamos ali para a atividade de baixo. Vejam na balança de baixo ali, né? Eu tenho ali uma pirâmide, né, com base hexagonal e eu tenho um cilindro. Depois, do lado, eu tenho uma outra balança que eu tenho que fazer essa relação de igualdade, de equivalência. Então, vejam, eu tenho a pirâmide, então qual figura que vai estar completando ali essa balança, segunda balança, para ficarem iguais? Muito bem. Tá? Então aí qualquer coisa vocês desenhem, procurem prestar atenção nos detalhes para ficar um desenho bem bonitinho aí. Conseguiram fazer? Muito bem. Agora vamos observar ali a balança ao lado, né? Então veja ali que tem a bola. Vejam, tem um elemento faltante que somado à bola estabelece uma relação de igualdade, né, com o prisma ali. Então vamos lá, o prisma mais o outro objeto ali, né? Então vejam, qual elemento será que vai estabelecer a relação de igualdade? Veja que nós estamos falando aqui nessa situação de elementos iguais. Então, olha lá, né? É o prisma, certo? Que fica igual. E vejam que dessa forma a gente vai apresentando diferentes objetos para vocês verem como a equivalência ela pode ter essa característica, né? De serem, não precisam ser objetos exatamente iguais ou, né, com o mesmo peso, mas eles têm que ser equivalentes. E vamos aqui para a nossa última atividade ali. Então, como que fica ali? Eu tenho uma pirâmide que ela estabelece uma relação de igualdade com uma pirâmide mais um cone. Então, vamos dar uma olhada lá. O que está faltando? E dessa forma, então, nós conseguimos preencher. Vocês conseguiram fazer? Certo? Lembrando sempre, crianças, que vocês têm que sempre fazer ali, procurar o máximo possível fazer o desenho semelhante às atividades ali, às figuras que estão no quadro, né? Porque o quadro é um quadro de opções que nós temos que colocar. Certo? Conseguiram fazer? Muito bem. Então, observem bem se está bem organizadinho, bem, né? Ali com tudo que tem que ser feito. Muito bem. Vamos para uma outra atividade? Veja. Rebeca e Sofia brincam na gangorra.
Observe as imagens A e B das crianças. Como elas estão em relação à gangorra? Então vejam lá na imagem A. Aqui é importante, gente, muita observação. Vejam que a Rebeca é a menininha que está ali em tom de azul, né? Um vestidinho azul ali com o lacinho na cabeça, tá? A Sofia está com o vestidinho vermelho. Então elas representam a figura A. Vejam que a balança, ela está equilibrada ou desequilibrada? A gangorra, tá? Então, vejam que foi uma imagem, né, que está ali paradinha. Então, como que está a situação ali da Rebeca e da Sofia? Vejam que na imagem A, então, a gangorra ela está desequilibrada, porque ela está com um lado mais baixo, certo? Agora vamos olhar a imagem B. O que aconteceu ali na imagem B? O que tem de diferente? Que elemento que tem ali que deu uma diferença na imagem? Vejam, o que nós temos que ver primeiramente? Que a gangorra, que também corresponde, né, quase a uma balança, ela está equilibrada. Mas o que aconteceu para que houvesse esse equilíbrio? Vejam que tem ali um elemento a mais, né? Então, a Sofia, ela pegou o seu cachorrinho e colocou junto com ela na balança. E aí elas pararam a balança para ver. O que aconteceu? Imediatamente, a gangorra, ela ficou equilibrada. Muito bem. Mas para que essa balança ficasse equilibrada, o que teve que acontecer? Teve que se colocar o cachorrinho junto com a Sofia, certo? Então aqui, se nós formos ver ali, qual das imagens representa equivalência, é a A ou B? Nós vamos ver que é a B, né? Porque ela está equilibrada, ela está numa relação de igualdade, né? Então percebam ali que apesar de serem crianças diferentes, com pesos diferentes, quantidades diferentes, mas ela estabelece uma relação de igualdade, de equivalência. Por isso que a gangorra ficou equilibrada. Então, dessa forma, nós vamos ali responder a nossa questão, né? Qual das imagens representa equivalência? A ou B? Então, dessa forma, nós sabemos que a imagem B é que representa a equivalência, certo? Muito bem. Então, perceberam? E se nós formos analisar, crianças, a imagem com mais nitidez, né? Olhando assim com as características mais de perto, então vejam bem, sempre é importante que vocês entendam que toda resposta que nós dermos às atividades, nós temos que justificar o porquê. Por que a professora sempre insiste nisso? Porque dessa forma é possível entender se vocês realmente compreenderam a resposta que vocês deram. Então, a partir do momento que vocês marcam lá, é importante que vocês saibam o porquê vocês marcaram aquela resposta. Então, por isso é que se pergunta justificar. Então, vejam que aqui a professora colocou a imagem novamente, só que dando um destaque para a imagem que representa a equivalência ou igualdade. Inclusive, esse termo equivalência, igualdade, é bom que de repente vocês puderem anotar, colocar ali qual é o significado, porque nós vamos daqui para frente utilizar muito essas atividades, esse conceito, esse conhecimento nas próximas atividades. Então é importante que vocês registrem para que vocês possam, sempre que possível e que necessário, vocês terem esse registro para poderem fazer as atividades próximas que virão. Então vejam bem, por que a professora deu um destaque? Por quê? Porque vejam, aqui os elementos eles são diferentes. Né? Então veja, a partir do momento que a Sofia colocou um elemento a mais na gangorra, ela equilibrou. Então nós já vimos aqui, né, anteriormente, que os elementos para se fazer uma equivalência não precisam necessariamente serem iguais. O que eles têm que ter é a mesma grandeza, o mesmo peso, o mesmo valor, né? Mas eles podem também ser iguais, como no caso da primeira balança que nós vimos lá, mas eles também podem ser diferentes. Então isso é uma característica bastante importante na equivalência,
né? Porque de repente a gente vai achar que somente tem que ser iguais. E não, eles podem ser completamente diferentes, inclusive em quantidades diferentes. Porque veja, de um lado eu tenho uma criança e do outro lado eu tenho uma criança mais um animal. Certo? Então, esse conceito, ele é extremamente importante para que a gente possa entender o que é equivalência. Vamos repetir com a professora Célia? Equivalência, que nada mais é do que uma relação de igualdade entre grandezas que possuem o mesmo valor. Certo? Então vejam como não é difícil, né? E se vocês em casa fizerem a experiência do cabide ali, da balança de cabide, vocês vão poder brincar tranquilo e perceber então essa atividade aí que a gente tá trabalhando e esse conceito, esse aprendizado que vocês estão tendo na aula de hoje, certo? Então percebam aqui, né, que a Rebeca e a Sofia, então elas conseguiram equilibrar a balança a partir do momento em que o cachorrinho ali entrou em cena, né? Então dessa forma estabeleceu-se o quê? Uma relação de igualdade. Certo? Então, o sinal de igual que vocês já conhecem, lembrando que ele estabelece essa relação de igualdade. Então, são iguais, apesar de, né, serem quantidades, né, e formatos ali também diferentes. Mas o que importa é que são grandezas com o mesmo valor. E como que eu posso justificar essa resposta? Então, vejam que foi marcado lá na atividade anterior que a resposta correta é a letra B, certo? Mas por quê? Quando a gente pergunta por quê, você sabe responder o porquê? Vejam que também é um conceito bem importante, né? Inclusive quando a gente escreve e registra esse raciocínio. Então vamos lá. Na imagem B, a gangorra está equilibrada, porque o peso de Rebeca, que é a primeira menina ali, é equivalente ao peso de Sofia mais o peso do cãozinho. Então, vejam que é uma forma de registro. Então, dessa forma, crianças, a gente está justificando a resposta que nós demos aqui na nossa atividade, certo? Viram que não é difícil? Porque a gente fala muito, mas a gente tem que também registrar. Então, cada vez que a professora pedir para justificar uma resposta, o que você tem que fazer? Você tem que colocar ali qual o motivo, por que você escolheu aquela resposta. Do teu jeitinho, né? À medida que você for colocando, depois vai aprimorando, vai aperfeiçoando e as respostas vão ficar cada vez melhores, certo? Então, dessa forma, nós justificamos a nossa opção. Tá? Que foi a B, que é na imagem B, a gangorra está equilibrada porque o peso de Rebeca é equivalente ao peso de Sofia mais o peso do cãozinho. Correto? Viu como é fácil? Muito legal. E dessa forma, então, crianças, o que nós percebemos? O que nós aprendemos hoje? Então, vejam lá. Nós aprendemos sobre a ideia de equivalência ou igualdade entre diferentes sentenças. Então aqui, observem que a professora Célia colocou todas as atividades que nós fizemos. Então lembram como quando eu falei que a equivalência não precisa ser necessariamente objetos iguais? Pode ser iguais, mas também pode ser que não. Então observem lá a primeira imagem da balança. Vejam que ali as bolinhas, que estão na balança, elas têm o mesmo peso e elas são iguais. Eu posso trabalhar equivalência com objetos iguais com o mesmo peso? Posso. Tanto é que nós temos a balança, certo? Vejam agora também, tanto que olha lá, ó, né? Eu coloquei 3 igual a 3, ou seja, tem 3 bolinhas na balança, num pratinho e 3 bolinhas no outro. Então, eles estão iguais. Então, é bem importante vocês perceberem aqui, ó, olha aqui, ó, 3 igual a 3, tá? Olha aqui, ó, certo? Então, aqui já se estabelece uma relação de igualdade e aqui, o que acontece? A equivalência, que é extremamente importante vocês perceberem esse conceito. Depois, nós fizemos uma outra atividade ali das figuras. Vejam que nesse caso, eu tenho 2 balanças, onde elas, né, aqui eu coloquei as figuras e na segunda balança as mesmas figuras. Estabeleceu uma relação de igualdade? Sim, né? Mas vejam que as figuras, elas são iguais. Então, né,
Então aqui elas são exatamente iguais, aqui elas diferem, né, em cada balança, mas na balança seguinte elas se repetem. E na terceira opção, que é a imagem ali das meninas, o que acontece aqui? Vejam que aqui eu já tenho quantidades diferentes e elementos completamente diferentes uma da outra. Então vejam que são 3 formas bastante diferentes, mas que também nos trazem a ideia de equivalência ou igualdade, certo? Então dessa forma vocês conseguem também perceber que existe essa característica aí na equivalência, né? E que sempre ela tem uma relação de igualdade, são iguais, mas não necessariamente idênticas, né? Podem ter quantidades diferentes, podem ser, né? Mas o importante é que a grandeza, os valores sejam os mesmos, certo? Muito bem, então nós aprendemos hoje essa ideia aí bem legal sobre equivalência ou igualdade entre diferentes sentenças. E dessa forma, crianças, nós chegamos ao nosso objetivo. Lembrando sempre que o objetivo ele inicia e ele termina a aula, certo? Então, entre o início e o final tem toda uma caminhada para a gente perceber aí se a gente realmente aprendeu, né? E aí, o nosso objetivo, lembrando, reconhecer a ideia de equivalência entre 2 sentenças figurais, ou seja, formado por figuras, que expressem o mesmo resultado, ou seja, o equilíbrio, né? Ali no caso da balança. E nós temos aqui, como vocês viram no início, ali a bolinha azul, que é ela que vai determinar. Veja, aqui nós temos 5, desequilibrou. A partir do momento que ela passa para a balança seguinte, ela equilibra a balança. A partir do momento que ela cai, desequilibra novamente, né? Então, dessa forma aí, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e espero que façam aí a balança de cabide. Manda foto pra gente para ver como que ficou. Tô curiosa, hein? Espero aí a imagem de vocês, tá bom? E dessa forma nós finalizamos a nossa aula. Espero que tenham gostado, aprendido. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem e até a próxima aula com a professora Célia. Um abraço carinhoso, crianças. Tchau, tchau. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, pessoal! Tudo bem? Ai, não acredito. De novo, cadê a professora? Esses dias eu cheguei e ela não tava. Mas deve ter acontecido alguma coisa, né? Daí, lembram que esses dias eu contei uma história pra vocês da minha vida? Mas daí hoje, não sei daí o que eu vou poder contar pra vocês. Nem vim com história preparada. Será que ela vai demorar? Deixa eu pensar Joca. aqui. Nossa! Tudo bem? Oi, tudo bem? Você é uma professora nova? Sim, Joca. Eu vou começar a participar com vocês agora. Você vai dar aula pra gente? Sim, junto com as outras professoras, junto com o professor Fernando. Agora eu também vou trazer muitas coisas para vocês. Que legal! E como que é o teu nome, professora? Eu sou a professora Mariana. Mariana. Seja bem-vinda, professora Mariana. Obrigada, Joca. Vamos lá então para a aula de hoje? Vamos lá. Hoje, Joca, nós vamos conversar sobre a importância dos direitos humanos para a construção de uma cultura da paz. Você já ouviu falar sobre direitos humanos, Joca? Direitos humanos? A gente já estudou sobre o direito das crianças e dos adolescentes. Sabe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? É isso? Isso, Joca. O ECA é muito importante também. Mas hoje nós não vamos falar só sobre o direito das crianças. Nós vamos falar sobre o direito de todas as pessoas. Então não é só das crianças, é do mundo inteiro. Exatamente. Vamos ver então? Tá, vamos. Olha só. O objetivo da nossa aula é conhecer o que são direitos humanos. Entender a importância dos direitos humanos para a construção de uma cultura de paz. Para a gente conversar sobre isso, eu trouxe alguns vídeos para me ajudar a explicar. Vamos ver? Vamos. Então, o que são direitos humanos? Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Elas vieram
de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Havia homens e mulheres. Suas peles, seus cabelos e seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferente era o formato de seus corpos e de seus rostos. Vieram de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios. Vieram de reinados e de repúblicas. Falavam muitas línguas. Acreditavam em diferentes deuses. Alguns dos países que elas representavam tinham acabado de sair de uma guerra terrível que tinha deixado muitas cidades destruídas, um número enorme de mortos, muita gente sem lar e sem família. Muitas pessoas tinham sido maltratadas e mortas por causa de sua religião, de sua raça e de suas opiniões políticas. O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que nunca mais houvesse uma guerra, de que nunca mais ninguém fosse maltratado e que não se perseguissem mais pessoas que não tinham feito mal a ninguém. Todos queriam viver tranquilos e em paz, buscando formas de que isso acontecesse. Então, elas se reuniram e escreveram um documento. Olha só, Joca. Viu o quanto é importante? Ah, que legal, né? Todas essas pessoas se reuniram para ver o que estava sendo difícil, assim, daí fizeram um documento. É isso, então? Isso mesmo. Pessoas do mundo inteiro se reuniram, conversaram, contaram o que queriam que mudasse, o que estavam precisando para viver em paz. Só que você percebeu, Joca, que nesse pedacinho do vídeo não falou nenhum desses direitos? Ainda não falou mesmo. Quais será esses direitos, né? Vamos ver quais são? Vamos. Todos os homens nascem livres para pensar e se expressar. Todos os homens nascem iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. Todos têm inteligência e compreendem o que se passa ao seu redor. Todos devem agir como se fossem irmãos, sempre respeitando cada um. Não importa qual seja a raça de cada um, tampouco importa que seja homem ou mulher, não importa ainda a sua língua, religião, opinião política, país ou a família de que ele venha. Não importa que ele seja rico ou pobre, nem que o país de onde ele venha seja uma república ou um reinado. Esses direitos devem ser gozados por todos. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém pode ser escravo de ninguém. Não se pode maltratar as pessoas ou castigá-las de maneira cruel ou humilhante. As leis devem ser iguais para todos e devem proteger as pessoas. Todos os homens têm o direito de receber a proteção dos tribunais para que seus direitos não sejam contrariados. Não se pode prender as pessoas ou mandá-las embora de seu país, a não ser por motivo muito grave. Todo homem tem o direito de ser julgado por um tribunal justo quando é acusado de alguma falta. Ninguém tem o direito de intervir na vida particular das pessoas.
na sua família e na sua correspondência. Toda pessoa tem o direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e tem o direito de sair e voltar ao seu país. Ninguém deve ser privado de sua nacionalidade. Quer dizer, toda pessoa tem o direito de pertencer a alguma nação e tem o direito de trocar de nacionalidade por sua vontade. Todos os homens e mulheres, depois de certa idade, não importa sua raça, religião ou nacionalidade, têm o direito de se casar e começar uma família. Um casal só pode se casar se os dois quiserem. Todas as pessoas têm direito a uma casa, e aquilo que uma pessoa possui não pode ser tirado dela, a não ser que haja um motivo justo. Todas as pessoas têm o direito de pensar como e o que quiserem. Elas têm direito de trocar suas ideias e praticar sua fé em público ou particular. Todas as pessoas têm o direito de se reunir ou de se associar, mas ninguém deve ser obrigado a isso. O governo deve agir conforme a vontade do povo. O povo deve mostrar para quem votar. Todas as pessoas têm o direito de votar. Todas as pessoas têm direito ao tipo de trabalho que preferirem e às boas condições de trabalho. Todos devem receber remuneração igual quando fazem o mesmo trabalho e devem ganhar o suficiente para a saúde, alimentação e vestuário. Todo homem tem o direito ao descanso e deve ter um número de horas de trabalho limitado e férias pagas. Todas as crianças têm os mesmos direitos, sejam ou não nascidas de um casamento. Todas as pessoas têm o direito à escola gratuita. Todos têm direito de aprender uma profissão. A escola deve promover o atendimento, a compreensão e a amizade. Todos os homens têm direito e deveres para com o lugar onde vivem e para com as pessoas que ali vivem também. Viu só quanta coisa importante, Joca? Nossa, que legal, né? Quantos direitos que nós temos, né, professora? E todos eles são muito importantes, né? Sim, todos eles. E para falar sobre eles, Joca, a prof também trouxe uma definição desses direitos. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Normas assim é como se fossem regras, né? Que todo mundo tem que seguir, não é assim? Isso mesmo. Se todo mundo seguir esses direitos, prestar atenção em cada um, o mundo e toda a sociedade será muito melhor. É verdade, se todo mundo tiver respeito, né? Nós vamos construindo um mundo melhor, igual a gente sempre conversa aqui nas aulas, né? Isso mesmo. E para que isso aconteça, nós temos a cultura da paz. O que será que é isso, Joca? Cultura da paz? Alguém aí em casa sabe o que pode ser a cultura da paz? Cultura, eu sei, assim, que é a maneira das pessoas viverem, assim, né? O modo das pessoas viverem, o modo que elas se relacionam, aquilo que elas praticam. Então, quer dizer que se a gente tiver uma cultura da paz, a gente vai praticar a paz sempre, né? Não é isso? Isso aí, Joca. Você é muito esperto, Joca. Para que isso aconteça, as pessoas viram que os direitos da declaração, algumas pessoas não estavam entendendo muito bem. Então, surgiu a cultura da paz, com 6 pilares que fazem com que essa declaração seja colocada em prática mais fácil. Entendi. Mas o que é pilares, professora? Os pilares, Joca, é como se fossem regras, como se fosse uma ajuda para as pessoas. Como se fosse assim, as atitudes que as pessoas têm que ter. Dicas? Dicas? Isso. Entendi. E eu trouxe também, para a gente ver e também nos ajudar a praticar. Então eu quero ver.
Eu trouxe imagens, Joca. Você me ajuda a ver elas e a interpretar? Vamos, O pessoal aí de casa também. Eu vou mostrar primeiro a imagem e vocês vão ver o que elas representam. Certo. Ali tá um menininho e ele tá no meio da natureza, né? Isso. E ele tá junto com um animalzinho. Ai, que bonitinho. Quer dizer assim que todo mundo tem que respeitar a natureza, os animais, é assim? Isso mesmo. E já está escrito ali do lado qual é esse pilar. É o respeito à vida. Toda e qualquer forma de vida. Todos os seres vivos, né? Exatamente. Da natureza, os animais e os seres humanos. Isso mesmo. Independente de seus pensamentos, de suas crenças, todos devem ter respeito. Entendi. Olha o próximo. Ai, nossa, essa imagem ali, parece que ela tá dizendo assim, não, né? Ela tá rejeitando alguma coisa assim, né? Isso. E ela tá com a mão no rosto. Será que ela tá triste? Tá passando por algum problema, eu acho, né, professora? Ela não tá nem um pouco feliz, né, Joca? Não. Olha só o próximo pilar. Não a violência. Ela tá dizendo Será não que à violência ajuda em alguma coisa? Não, professora, violência é muito ruim, deixa as pessoas tristes, igual a moça tá ali na foto, né? Isso mesmo. Olha o próximo. Ai, que imagem bonita. Umas crianças, cada uma com uma peça de quebra-cabeça montando, né? Quer dizer assim, união, não é? Isso. E tem uma palavrinha que é o pilar que ajuda a gente a interpretar melhor. Como que é? É ser generoso, ter generosidade. Generoso, quando um ajuda o outro, assim, né? Isso mesmo. Mais um. Esse eu sei. Eles estão brincando de telefone sem fio. Parece, né, Joca? O que E daí como fala? que acontece o telefone sem fio? Um fala bem baixinho assim na orelha do outro, e daí o outro tem que escutar com bastante atenção, porque senão no final dá tudo errado. Eu brinco às vezes com meus amigos, tem que escutar bem, né? Prestar bem atenção. Um fala e outro presta atenção. Você explicou. Expliquei? Certinho, Joca. É isso? É isso aí. O que é? Ouvir para compreender. Se eu escuto bem o que uma pessoa está falando, eu consigo compreender o que ela quer dizer. Porque às vezes as pessoas não sabem ouvir bem as outras, né? E sempre acabam gerando um conflito. É Quando a verdade. gente escuta com atenção, a gente consegue compreender e entender a situação toda. É verdade. O próximo é muito fácil, Joca. Olha só. Esse eu sei. É cuidar do planeta Terra. Isso mesmo. Se cada um fizer um pouquinho, Joca, lá no material reciclado que a gente separa, já é uma grande coisa. Se de pouquinho em pouquinho a gente pode salvar o nosso planeta que está bem doente, né, Joca? É verdade. Cuidando da natureza, cuidando das pessoas, dos animais, não é? Isso mesmo. Preservar o planeta. É verdade. Vamos para o próximo. Esse tá fácil também. Tem vários tipos de pessoas ali, várias cores de pele representando todas as raças, né? E todos eles estão unidos, de mãos dadas. Isso mesmo. Isso se chama, Joca, solidariedade. E o pilar fala sobre isso, sobre redescobrir a solidariedade. Tem todo mundo ter união, né? Estar juntos, não é mesmo? Isso aí. E esses, então, são os pilares para a cultura da paz. A cultura de paz, ela diz respeito a uma visão de mundo onde o diálogo é utilizado para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Fica fácil, não fica, Joca? Agora ficou fácil. Daí todo mundo vai ter atitudes para construir uma cultura de paz. Com tudo isso que a gente viu, não é mesmo? Exatamente. E olha só,
É fácil. Se a gente tiver amor, cuidado, educação, respeito, dizer não às violências e ter empatia, tudo isso colocado pessoa por pessoa, o mundo pode ser muito melhor. Olha que bonito lá, todo mundo junto, né? Isso mesmo. Vamos praticar então o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá. Então, Joca, todo mundo lá em casa, você também já tá com a atividade separada. Já. Isso mesmo. Então, vocês vão ter 2 minutinhos para relacionar cada direito à sua imagem. Tá. Daí eu leio ali e ligo na imagem que corresponde, né? Isso aí. Então tá bom. Com bastante atenção, podem fazer a atividade, depois a gente vai corrigir. Certo. Feito, Joca. Eu fiz. Será Vamos que eu acertei? corrigir então com o pessoal de casa? Vamos. Vamos lá. Direito de pensar e de se expressar. Qual você ligou, Joca? E ali onde eles estão ali conversando, não é? Isso. Com roupas diferentes, mostrando o que cada um acredita. Agir com solidariedade como irmãos. Ali onde eles estão um ajudando o outro. Isso. Se a gente se ajuda, tudo fica mais fácil. Direito de ter uma casa. Muito fácil. Esse tá bem fácil. É aquele ali que tem uma casa. Isso mesmo. Direito a descanso e a lazer. Esse é aquele que eles estão brincando lá em cima. Que delícia, né? Direito a uma profissão. Ali onde tá uma pessoa cuidando da outra ali. Isso. E precisa ser só essa profissão? Não, existem muitas profissões igual a tua, né, professora? Isso Você mesmo, é professora. Joca. Isso Então, aí. você está exercendo um direito de ser professora, não é mesmo? Isso mesmo. Agora nós vamos fazer outra atividade. Atividade 2. Atividade 2. Vocês vão olhar as imagens e ver quais delas se relacionam aos direitos humanos. Tá. Mas esse não tá na nossa folha, né, professora? Não, Joca. Essa vai ser uma atividade só visual. Vocês vão olhar aí a telinha e identificar em 1 minuto quais fazem parte dos direitos humanos. Então daí eu posso anotar os números aqui do ladinho na minha folha? Isso aí, Joca. Aqui você acha que diz respeito aos direitos humanos, você anota nessa folha de atividades. Tá, vou anotar os no números de cada imagem. Vou anotar.
Conseguiu identificar, Joca? Eu consegui. Tá fácil, né? Aham. Quais você escolheu? Deixa eu ver ali na tela. Eu não tô enxergando direito, professora. Olha só, tô passando a outra aqui para corrigir. Vamos lá corrigir. A número 2, ela fala sobre a educação. Aham. A número 3, sobre família. Isso. A alimentação saudável, né? Bem saudável. E a crença religiosa. Esses são alguns dos direitos. É o número E 2? esses 4 baseiam todos os outros. Isso, muito bem. Eu acho que eu acertei. Isso aí. Agora nós vamos combinar a tarefa. Tá. Feito? Feito. Então, olha só. Eu vou mostrar um vídeo, Joca, de como fazer uma dobradura, que é o que vai ajudar na tarefa. Ai, eu tô lá, eu vi. Eu Viu tava só? lá junto Lembra que com a gente você. fez lá na escola, Joca? Aham. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos ensinar eles. Joca, agora nós vamos usar a folha que foi enviada da escola para vocês e uma tesoura sem ponta para não se machucar. Presta bem atenção para montar a sua casinha. Tá bom. Nós vamos primeiro marcar para fazer um quadrado. Você lembra a forma do quadrado, Joca? Eu lembro, professora. É quadrado, você sabe. Todos os lados iguais. Exatamente. Então, nós vamos marcar e vamos tirar o que vai sobrar, tá bom? Tá bom. Bem com cuidado para ficar bem retinho. Esse pedaço a gente vai deixar guardado para outro momento. Vamos abrir. Agora, Joca, a gente vai dobrar ao meio assim, ó, para deixar bem marcadinho. Certo. Dá uma apertadinha. E abre. Essa pontinha aqui, a gente vai levar até o meio. E vai marcar também. E agora vamos terminar o telhadinho da nossa casa. Nossa, que fácil, né, professora? Super fácil, Joca. Olha que bonita que ficou. Aham. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Também acho, Joca. Aham. Prontinho. Então, a nossa tarefa, depois que vocês fizerem a dobradura, vocês vão pintar, decorar a casinha feita em papel. Certo. Se souber escrever, vocês vão registrar dentro dela o motivo de ser tão importante ter uma casa. É, porque Aí, é um direito, né, professora? Isso aí, Joca, exatamente. Quem não conseguir escrever sozinho, pede ajuda para a família. Tá Feito? bom. Feito. Muito fácil essa tarefa. Muito fácil. E será que nós alcançamos os objetivos da aula de hoje? Eu acho que sim. Eu também. Conhecemos o que são os direitos humanos? Sim, os direitos humanos são as regras para que todas as pessoas do mundo vivam com mais paz, né? Tenham Isso aí. respeito. Entendemos a importância dos direitos humanos para a construção de uma cultura de paz? Sim. Sim! Ai, que bonita, professora. Ficou legal, né, É, Joca? teu Eu também cabelo é gostei da azul. minha figurinha. O teu cabelo é azul, né? Ai, que legal. O pensamento do dia, Joca, é esse. A força de um homem e de um povo está na não violência. Experimentem. Mahatma Gandhi. Que legal, né? Muito lindo, né? É dizer não à violência para ter uma cultura de paz, igual a gente aprendeu hoje. Isso mesmo. Aham. E a frase das aulas de formação humana e ensino religioso? Eu sei. Vamos ler junto? Vamos. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Isso aí, Joca. É. Tchau para todo mundo de casa. Tchau, pessoal. E até a próxima, Joca. Até, professora. Vem aí, língua portuguesa. Olha, as crianças já estão aí de novo.
Olá, crianças! Muito prazer, Visconde de Sabugosa aqui com vocês novamente. Então, vocês lembram que na outra aula, na outra história, eu estava contando para vocês que a Emília, minha amiga Emília lá do sítio, resolveu escrever um livro de memórias? Ah, muito bem! Então, eu contei, para vocês que um livro de memórias é quando uma pessoa escreve as suas memórias e lembranças da vida, e que a Emília resolveu escrever esse livro, mas ela estava escrevendo sozinha? Não, ela estava usando a minha mão para escrever as memórias dela. E lembra lá que eu comecei a escrever com ela ali no escritório do sítio e ela fez umas exigências malucas, Ela pediu o papel que ela queria, como que era mesmo? Isso, era um papel da cor do céu com todas as suas estrelinhas. A tinta, como que era mesmo a tinta que ela queria? Isso, tinta da cor do mar com todos os seus peixinhos. E a pena? Pena de pato com todos os seus patinhos. Coisas malucas de Emília, e eu disse que não dava e ela concordou em escrever no papel branco mesmo, e a tinta comum. Daí lembram lá que ela não sabia o que escrever, mandou eu escrever 6 pontos de interrogação, mandou arriscar um que eu tinha colocado 7. Daí chegou o Quindim, chamou ela para brincar e eu fiquei sozinho escrevendo. Ah, mas antes disso, a gente decidiu que a gente ia escrever sobre o anjinho que veio aqui para o sítio. Então eu vou contar para vocês a história do anjinho. Nós aqui do sítio do Pica-Pau Amarelo gostamos muito de viajar. Como que vocês geralmente viajam? Viajam de carro, de ônibus, de avião, quem sabe? Nós aqui do sítio viajamos com pozinho de pirlim-pim-pim. É um pó muito legal, que a gente pode viajar para onde a gente quiser. Já fomos para o país das fábulas, para o país das 1001 noites, já fomos para vários lugares. E nós também fomos para o céu, isso mesmo! Viajamos para o céu, conhecemos os planetas, Até a tia Anastácia foi com a gente, para a Lua, conhecemos o São Jorge, e ela ficou fazendo os bolinhos de chuva dela para o São Jorge. Hoje, quando vocês estiverem aí de noite na casa de vocês, olhem para a Lua, para ver se a tia Anastácia ainda não tá lá fazendo bolinho, vai que vocês enxergam ela. Muito bem. Então, mas nessa viagem ao céu, nós encontramos um anjinho com a asa quebrada, tadinho. Ele foi pular em uma nuvem, mas escorregou e quebrou aqui a pontinha da asa. Tava doendo muito. Vocês já quebraram alguma coisa, crianças? Já quebraram o braço, a perna? Eu já me quebrei inteiro, até fui mastigado por uma vaca. Mas eu sou um sabugo, Mas quem quebrou alguma coisa já sabe que dói bastante. Então, o coitado do anjinho que tava com a asa quebrada, tava doendo muito, coitadinho. Então, a gente trouxe ele pro sítio para cuidar dele. Pense, foi a coisinha mais fofinha do mundo. Todo mundo queria cheirar e apalpar e agradar o anjinho. Mas a Emília, pra variar, achava que era dona do anjinho e não queria deixar ninguém ver. Bom, pensem uma coisa comigo, crianças. Se um amigo de vocês tivesse ganhado um anjinho, vocês iam querer ver, Pensem, um amigo de vocês mandou uma foto ali pra vocês e falou, tô com um anjinho na minha casa. Vocês iam querer conhecer esse anjinho e ir pra casa do amigo de vocês conhecer o anjinho? Tenho certeza. Pois é. Acontece que todas as crianças do mundo queriam conhecer o anjinho que estava no sítio da Dona Benta. Pois é, a notícia correu o mundo e todas as crianças queriam conhecer o anjinho. Bom, não dá para todas as crianças do mundo chegarem ao mesmo tempo no sítio da Dona Benta. Então, os líderes mundiais, os presidentes, os reis, para resolver esse problema, resolveram fazer um sorteio para saber qual país que ia vir primeiro conhecer o sítio e o anjinho. E o país sortudo foi, sabe quem? A Inglaterra, isso, as crianças da Inglaterra iam vir para o sítio. E foi uma choradeira nos outros países. Vocês sabem onde que é a Inglaterra?
Bom, as crianças lá do 4º, 5º ano já devem ter estudado que fica lá no hemisfério norte, fica bem longe do Brasil, a Inglaterra, tem que vir aqui de navio. E foi isso que o rei da Inglaterra fez. Fez um navio cheio de doces, brinquedos, livros. Ah, pense que legal! Vocês iam querer estar nesse navio cheio de doces, brinquedos e livros? E só com um adulto? Pensem, coitado do Almirante Brown. Coitado dele, crianças de um país inteiro para ele tomar conta e ainda comandar um navio. Mas vieram essa criançada para o Brasil. E quando elas chegaram no sítio, parecia uma boiada. A dona Benta quase teve um piripaque quando viu a criançada chegando. E a Emília mais ainda. A Emília estava no pomar dando lições pro Anjinho, porque pensem, o Anjinho, Flor das Alturas, que é o nome dele, conhecia as coisas do céu, ele conhecia as nuvens, as estrelas, ele sabia fazer estrelas, ele jogava, fazia uma bolinha de poeira cósmica e jogava assim para fazer estrelas. Mas ele não conhecia nada da Terra. Não sabia o que era grama, não sabia o que era terra, o que era árvore. Ele perguntou para a Emília, o que são árvores? E a Emília explicou assim, que as árvores são pessoas que têm os pés dentro do chão, que são as raízes, e tem um tronco bem longo e as mãos, que são os galhos. Definição legal de árvore que a Emília deu, né? O que você responderia se perguntassem para você o que são árvores? E a Emília explicou que cada árvore dá uma fruta diferente. Lá no sítio tem várias frutas. E tem a jabuticaba. Vocês gostam? A Narizinho ama jabuticaba. Bom, a Emília falou pro Anjinho. Repita. Jabuticaba. E sabe o que ele fez? Jatibucaba. E a Emília ria-se. Bom, mas quando ela ficou sabendo que essas crianças estavam chegando, que queriam ver o Anjinho, ela ficou maluca. Queria esconder o Anjinho, ela achava que as crianças iam raptar o Anjinho dela. Quer dizer, dela nada, né? Dela só na cabeça de macela dela. Bom, e ela escondeu o Anjinho num oco. E bolou um plano lá com o Pedrinho, com a Narizinho, para enganar as crianças inglesas. E sabe qual que era o plano deles? Vestir alguém de anjinho para enganar as crianças. E sabem quem que eles queriam vestir de anjinho? Isso, esse velho sabugo aqui. Muito contra a minha vontade. Eles me pegaram, me enfiaram umas asinhas falsas aqui e me jogaram na farinha para eu ficar branco. Me penduraram em cima de uma árvore e falaram para as crianças inglesas, esse é o Anjinho. Eu fiquei tão feio de anjo, tava com uma camisola do Narizinho ainda, nossa, mas fiquei tão desengonçado, que é claro que elas chegaram e torceram o nariz e, nossa, que anjo mais feio, tá de cartola, tá com a asa torta. Eu achei que esse anjo era mais bonito. E nós tentamos convencer, a Emília falou tal, mas sabe quem que veio junto com as crianças inglesas? Isso, o Peter Pan. Ele mora lá na Inglaterra, o Peter Pan, sabem? A história dele é de lá. E ele, como é muito esperto, descobriu que na verdade era eu, o Visconde. Daí não teve jeito. O Pedrinho teve que trazer o anjinho verdadeiro para mostrar para as crianças. Mas deu tudo certo, elas brincaram no sítio, ninguém se machucou, nem o nosso anjinho. Logo essas crianças foram embora. E o anjinho logo melhorou, bateu as asas e foi embora também. É claro que a Emília ficou toda bicuda. Mas o lugar do anjo é no céu, né, gente? Bom, essa foi a história do dia que eu me tornei um anjo. E foi um dos registros que eu fiz nas memórias da Emília. Mas ficou muito legal o resultado depois. E vocês, crianças, já pensaram que um dia vocês podem escrever um livro de memórias? Ou podem escrever outros tipos de livro? Vocês podem ser escritores. Ah, muito legal! Então é isso, crianças. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço cordial, leiam bastante e até a próxima!